verso número 15. Glória a Deus. Os irmãos que forem encontrando podem dizer amém. As crianças estão comigo aí? Está comigo, né? Está comigo, Senhor? Está comigo? Lá no finalzinho lá. Primeira Epístola de Pedro, Novo Testamento. Lá no finalzinho. Abre o último livro, Apocalipse, depois vai ter Judas, João, depois Pedro. Show? 1 Pedro 1,15. Todo mundo acompanha comigo? Deus não quer quantidade. Deus não preocupa com quantidade. Deus preocupa com qualidade. É diferente. 1 Pedro 1,15. Vamos ler o texto? Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Vamos ler de novo? Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, verso 16: sede santos. Cadê a igreja? Sede santos. Eu sou santo. Sede santos. Eu sou santo. Pode se assentar e exaltar o nome do Senhor, amém? Vamos lá. Eu já ouvi muitas pessoas falando: a igreja não tem ninguém santo. Alguém é santo? Alguém é santo? Pedro vai dizer que aquele que vos chamou, quem chamou vocês? Quem chamou a igreja? O Senhor Jesus, não foi? Ele é santo. Ele está afirmando isso. E em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santo e eu sou santo. Pedro está falando assim: ó, a sua maneira de viver tem que ser em santidade. Você não pode ter uma vida carnal. Você tem que ser santo. Algo vai mudar aqui nessa noite. O que vai mudar, pastor? A sua maneira de viver, a sua maneira de entender a palavra, a sua maneira de enxergar. A vida inteira pregaram errado para nós. Às vezes coisas que a gente escutou lá atrás foi coisas que a gente ouviu, a gente pegou aquilo para a vida. E a gente não estudou a Bíblia, a gente não leu a palavra, não refletiu ela, não meditou nela. Preste atenção aqui. A igreja de Deus é santa. Quem é a igreja de Deus? Quem é a igreja de Deus? Levanta a mão para mim enxergar a igreja de Deus. A igreja de Deus é santa. Então você é? Cadê a igreja? Se a igreja de Deus é santa, você é? Vou explicar. Calma que eu vou explicar. Santo significa aquele que é separado. Então Deus, ele separou a igreja para Ele. A igreja é separada para Deus, para Cristo, para adoração. Se você colocar santo, significado de santo, vai sair lá: separado ou consagrado. Vou explicar as duas coisas para você. Separado é aquele que foi separado. Santo significa separado. Separado é aquele que foi tirado, aquele que foi reservado, aquele que é exclusividade de Deus. Você é exclusividade dele. Você é tirado para Ele. Você é separado para Ele. Deus te tirou do mundo para adorar a Ele. Deus te tirou da adoração lá do mundo, lá dos homens, lá do pecado, para viver em santidade. Vou explicar isso aqui. E existem pessoas que são consagrados. Santo é separado, onde você entendeu? Santo significa separado e ou
ou consagrado. A igreja está comigo? Estou tentando chamar a sua atenção aqui. Santo significa o quê? Ou separado ou consagrado, pastor, o que é? É outro termo, é uma profundidade maior. O que é consagrado? É aquele que tira a sua vida em prol do Evangelho, aquele que se dedica ao Evangelho, aquele que vive em prol do Evangelho com absoluta certeza da salvação. É aquele que vai viver para Cristo, aquele que vai trabalhar para o reino de Deus. Ele vai dedicar a vida dele ao reino de Deus. Ele vai dedicar a vida dele em amar as pessoas. Ele vai dedicar a vida dele em ler a palavra. Ele vai dedicar a vida dele em santidade, em ser mais espiritual, a se consagrar mais, a ler mais, a se preparar mais. Aqui já é um outro nível de profundidade com Deus. Então a igreja de Deus é santa. Por quê, pastor? Porque ela é separada. Deus separou, Deus tomou para si a igreja. Porque quando Jesus voltar, o que ele vai buscar? O que Cristo vai buscar? A igreja, mas não é o mundo? Não é o mundo, não? Mas por que é a igreja? Porque a igreja é santa. Entendeu agora? Ele vai buscar a igreja porque a igreja é santa. E santa é o quê? Separado. Cristo separou nós e trouxe a sua igreja. E quando as pessoas vêm à igreja, vêm ao culto, elas entendem isso. E elas também querem servir ao mesmo Deus, querem adorar o mesmo Deus. E elas estavam no pecado, elas estavam imundas, sujas, e elas também se tornam santas. Então às vezes a gente coloca aqui, santidade é aquele que não tem pecado, não é isso? Mas você tem que entender a tradução da palavra, o contexto real da palavra, o que a palavra explica. Outra coisa, nós temos que entender que santo é isso. Só que eu estou vivendo um processo de santidade. Quando eu aceito o Senhor Jesus como meu único Senhor e Salvador, preste atenção. Quando eu aceito Jesus, eu levantei a minha mão e aceito a Ele como meu Salvador, eu me torno santo, porque eu aceitei a Cristo. Eu entendi, eu tenho fé, porque só aceita a Cristo aquele que tem fé nele. O que é fé, pastor? Acreditar. Eu acredito em Jesus, eu aceito Ele. Então, a partir do momento que eu levanto as minhas mãos, com a boca eu falo, com o coração eu acredito, eu me torno santo. Aí eu vou ver o processo. Calma aí, deixa chegar lá. Aí tem o processo de santidade. E a santidade é um processo. Há duas coisas, há dois pilares para que eu venha ter um processo de santidade edificado em mim, enraizado no meu coração. Primeiro processo, preste muita atenção aqui. Quero a atenção da igreja. Primeiro processo para que eu venha andar em santidade após ser santo, que é a primeira parte, é ter o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele vai viver dentro de mim, ele vai me convencer do pecado todo dia. Ele vai me guiar, ele vai começar uma transformação dentro de mim. Ele vai me libertar de dentro? De dentro? Porque o que eu sou por dentro, eu transpareço fora. Se eu sou santo, até as minhas roupas são santas. Eu vou cobrir o meu corpo, eu não vou colocar meu corpo exposto, porque é como se fosse um espelho. A imagem reflete quem nós somos diante de Deus. Se eu sou santo, eu vou refletir santidade. Se eu sou pecador, se eu estou lá no mundo, eu vou refletir o quê? O pecado, porque ele habita dentro do meu coração. Mas se eu tenho só Deus para falar, eu só vou falar das coisas de Deus. Então o Espírito Santo ele vai me ajudar a trabalhar isso. Então o primeiro processo é ter o Espírito Santo de Deus. Só que tem pessoas dentro da igreja que aceitam Jesus, se tornam santas, separado, aceitou Jesus, se tornou santo, mas é carnal. A pessoa levanta a mão, aceita Jesus, se tornou santo, se tornou separado, mas é carnal. Por que, pastor? Não deixa o Espírito Santo trabalhar. Não deixa o Espírito Santo fazer o que ele quer fazer dentro de você. Porque
O Espírito Santo ele vai trabalhar, só que eu tenho que decidir se eu quero ou não. Eu tenho que deixar ele fazer. Ele não é invasor. Ele vai pedir permissão. E a gente tem que falar sim ou não, para que ele venha trabalhar dentro de nós. Pastor, o que eu devo fazer para que o Espírito Santo me ajude? Para que eu entenda que ele é melhor, que ele vai me transformar, que ele vai melhorar o meu corpo, que ele vai me levar à salvação através de Jesus Cristo. Eu tenho que ter uma vida de disciplina. A segunda coisa que eu entendo: existem pessoas que são separadas, mas vivem uma vida carnal. E o que é ter uma vida de disciplina? Eu tenho que ter uma vida de oração, de leitura da palavra e uma vida de jejum. Isso é disciplina. Eu já vi muitas pessoas falando assim: hoje eu sacrifiquei hoje. O que você fez, meu irmão? Eu jejuei hoje. Tem pessoas que jejum é sacrifício. Isso não é sacrifício, não. Isso é disciplina. Sacrifício é o que Jesus fez lá na cruz do Calvário, morrendo por nós, pelos nossos pecados. Aquilo é sacrifício. Sacrifício é você entregar a sua vida por amor ao Evangelho. Isso é sacrificar. Mas isso não é sacrifício. Ah, pastor, hoje eu sacrifiquei, orei 1 hora, 2 horas. Isso é sacrifício para você? Tem gente que fala: eu sacrifiquei hoje. O que você fez? Eu orei, eu jejuei. Se você tem isso como sacrifício, muda a tua mentalidade hoje. Isso não é sacrifício, isso é disciplina. E nós devemos ser disciplinados todos os dias. Pesquisa aí, pastor, o que é disciplina? Dá um Google aí. Vamos interagir com os irmãos. Então, todo dia eu tenho que ler a Bíblia. Todo dia você mexe no celular? Levanta a mão quem mexe no celular todo dia. Vou levantar a mão. Levanta aí. Cadê? Mexe não, cara, hoje não. Os meninos, todo mundo, principalmente as crianças, vão levantar as 2 mãos. Mexe toda hora. Se brincar, dorme pensando no celular no dia. Se eu mexo no celular todo dia, eu tenho que ler, orar todo dia e reservar períodos de consagração. Eu coloquei jejum todo dia? Não. Coloquei jejum todo dia? Não. Devocional com Deus. Meu irmão, você não pode tirar. Quantas horas tem um dia? Quantas horas? Não pode tirar 1 hora para Deus? Deus não é importante para você? Deus não é prioridade para você? Você não pode tirar 1 hora. Tira meia hora. Vou colocar baixo. Tira meia hora para ler Bíblia. Não é só ler Bíblia, não. Quando Deus chama Josué, Deus falou assim: medite na minha palavra dia e não se aparte do livro dessa lei. Olha, Deus já está ensinando Josué um segredo: leia e medite na minha palavra. Deus não falou só para ele ler, Deus falou para ele meditar. O que é meditar? Refletir, analisar, aplicar a palavra dentro de mim. Eu leio e aplicar ela para mim. Porque muitos sobem no altar, quer falar para o povo, mas não aplica na vida dele. Sobe, prega, tem que dizimar e ofertar, mas ele mesmo não dizima e não oferta. Sobe, fala que tem que sair do pecado, mas ele vive pecando. Pastor, mas achei que santo era aquela pessoa que não tinha pecado. Minha vida inteira eu pensei isso. Quem é a fonte da santidade? Quem é a fonte da santidade? Pedro falou: aquele que nos chamou é santo. Então ele é a fonte da santidade. Ele é santo. Se ele é santo, ele pode falar o que ele quiser. Ele continuará sendo santo, porque ele quer o melhor para nós. Aí Pedro vai dizer: viva uma vida. Ele está falando aqui: mude a sua maneira de viver. Tenha uma vida em santidade com Deus. Tenha uma vida de oração, de jejum, porque isso vai ajudar o Espírito Santo a trabalhar dentro de você, e você será transformado por Ele. Você será santo e espiritual. Você não vai ser santo e carnal. Quando aceita Jesus é santo.
Só que eles têm muitos santos carnais, porque não tem vida de disciplina, não ora. Não tem. Por que você acha que eu mandei aquela mensagem lá? Mas não, vamos orar. Deus falou comigo essa palavra aqui. Uma vida de disciplina. Tem um que consegue orar 2, 3, 4 minutos. Tem um ditado popular aí, todo mundo conhece? A prática faz. Vamos lá, a prática faz. Então, se eu não praticar, como que eu vou aumentar o meu nível espiritual? Se eu não falo com Deus, nem 5 minutos, como que eu vou chegar a 30 minutos? Como que eu vou chegar a 40 minutos? Como que eu vou chegar a 1 hora, 2 horas? Pastor, Deus me livre, 2 horas de oração. Você não quer ter profundidade com Deus? Mandou aqui, pastor? Vamos lá. Disciplina, obediência às regras, aos superiores. Está vendo? Obedecer. Ter uma vida em obediência. O que a palavra nos ensina? Sabe o que a palavra de Deus nos ensina? Orar sem. Você vai viver a sua vida de joelho orando? Tem que ter um discernimento. Orar sem cessar. Em todo o tempo você está orando. Você está orando em pensamento. Você já vai orando, Senhor, visita-me, Senhor, abençoa meu dia. Senhor, abençoa, me guarda, me livra. Você está orando. Você está orando em pensamento. Quando você estiver na sua casa, no seu aconchego, aí você vai ajoelhar, você vai ter reverência. Estar de joelho significa reverenciar aquele que é maior e mais poderoso do que você, que é Deus. Quero dar um exemplo aqui, eu não queria dar isso aqui não, mas eu queria dar para mostrar para você a diferença dos mundos. O próprio Cristo, o próprio Jesus vai dizer assim, ó, os filhos das trevas são mais organizados e obedientes que os da luz. Os filhos das trevas investem. Investe alto para fazer trabalho, para fazer as coisas erradas. Eles investem alto, compra coisa cara, compra vela selecionada. Ó, o tecido tem que ser em tal lugar, a galinha tem que ser em tal lugar. Eu lembro, eu estava começando a meditar nessa palavra, eu lembrei do meu tio, hoje ele é pastor, mas meu tio trabalhava lá na casa dele com obras. Eu lembro que tinha galinha, eu era novo, estava ele mais ou menos esse tempo da Elisa. Elisa tem quantos anos? Mais ou menos isso aí. Eu lembro que meu tio tinha várias galinhas pretas, só que tinha que ser preta, que a entidade fala que tem que ser preta. Não era qualquer galo que pegava não, tinha que ser o galo certinho. Eu lembro um dia que ele foi destroncar o pescoço de uma galinha. Eu lembro disso como fosse hoje. Destroncou lá, a galinha começou a pular, olhou, estava morta, né? Aí as galinhas estavam mortas, mas era pequena, né? Mais ou menos 3 primos. Olha, rapaz, que trem doido. Começou a pular, mas começou a rir, aquele negócio todo. Irmão, de repente, sei que nós fomos fazer lá, foi brincar, mas olhou para trás, a galinha estava de pé. Falei, rapaz, que negócio é esse? A galinha estava morta ali agora. A entidade. Deixa eu voltar de novo. Se o diabo tem poder para fazer isso, imagina Deus. Pastor, mas o diabo tem poder não. O diabo tem poder. O diabo tem poder. Mas o poder dele é limitado. Mas ele tem poder. Olha para você ver o nível da entrega. Homens e mulheres têm rapar a sua cabeça. O cabelo é importante para a aparência do ser humano? É importante ou não é? Imagina você se ver sem cabelo. Para a mulher é pior ainda, não é? Mas, primeira coisa, tem que rapar minha cabeça. Sabe por que ele faz isso? Sabe por que já faz isso? Para mostrar que você é feio. O que a Bíblia nos ensina da nossa aparência? Nós somos imagem e semelhança de quem? Primeira coisa que o diabo faz é degredir a sua imagem. Quando você te rapa a sua cabeça, você está mostrando, o diabo está apontando para você, falando assim: você não é a imagem e semelhança de Deus, você é feio. Ao nível que o diabo faz, que a pessoa faz isso. Fica dias de jejum, fica trancado em tal lugar, certo tipo de lugar. A pessoa faz isso. A pessoa se submete a isso.
chicoteando aquela pessoa, mas invisivelmente o diabo está batendo nela e começa a ter cortes nas costas. Quanto mais cortes ela tem, mais o nível dela é elevado. Quanto mais cicatriz ela tem no corpo, mais entidade ela pode receber. Aí chega, vai subir no nível. Tudo que Deus faz, diabo. Tudo que Deus faz no diabo, diabo copia tudo. Não tem os níveis espirituais? Não tem os dons espirituais? Não tem a categoria de anjos? O diabo copia tudo. Aí vai falar assim, ó, você quer subir o nível e receber mais? Agora vamos subir o nível do trabalho. Chega no ponto, olha para você ver aqui, irmão. Chega no ponto que tem pessoas que vão em cemitério e comem carne estragada, bebe sangue. O luta é forte hoje. Aí o diabo fala assim: quer subir o nível? O ser humano não tem limite, né? Imagina você se submeter a tudo isso aí. O diabo te humilha, o diabo te joga para baixo. Imagina você se submeter a isso. Deus faz isso, submeter a isso? Faz? Deus só pede para você orar, ler a Bíblia e jejuar. E a gente nem faz isso. E vigiar. A gente não consegue nem fazer isso. Os filhos das trevas faz trabalho, come trem que não presta, se banha com esterco para receber a entidade maior. E mexe com ele para você ver se não tiver Deus. Sua vida não fica arrebentada. Se Deus não te guardar, se Deus não estiver contigo. Olha que poder que o diabo tem. E aquele que está em você tem muito mais poder do que ele, você não submete à autoridade de Deus. Você tem tanto poder dentro de você que sabe, você pode chegar no centro de Macumba e o diabo não descer. Se você soubesse disso, você orava mais, né? Se você soubesse disso, você jejuava mais, você lia mais a Bíblia. Por que a gente não faz isso? Por que a gente não busca as coisas de Deus? Aí eu falei só do primeiro nível, é o Espírito Santo, tem disciplina, não foi? Foi isso que eu falei? Então, primeira coisa, quando eu aceito Jesus, eu aceitei Jesus, eu sou criatura ainda, eu só vou ser filho quando for batizado. Aí, irmão, se você levanta a mão, aceita Jesus, olha aqui, ó, vamos pensar aqui, vocês são inteligentes, aceitou Jesus, você é santo, separado. Imagina quando você desce as águas. Imagina quando você morre, aquela criatura. Deus apaga a sua história, Deus apaga o seu passado, e Deus começa a escrever uma nova história. Uma nova história tem para você, um novo tempo vai chegar. Quando você desce as águas, é um outro nível. É um outro nível espiritual. Aí você vai se dedicar àquilo, ao trabalho, ao serviço de Deus. Eu estou só no primeiro nível ainda, eu não cheguei no segundo. Mas se você desce as águas, se você já era santo antes, imagine o que Deus pode fazer na sua vida depois que você desce as águas e se torna uma criatura em Cristo Jesus. O poder que você não tem em Cristo Jesus, e você não sabe disso. Você não é criatura mais, você é chamado de filho diante de Deus. Você é filho, você não é criatura, porque aquele que aceita, levanta a mão e aceita Deus, é criatura ainda. Você só é chamado de filho quando você recebe o batismo das águas. Porque tem que morrer, e precisa ter morte para ter vida. Lá no Jardim do Éden, nós morremos. Houve uma morte espiritual. Jesus, ele ressuscitou o nosso espírito de novo, mas ele falou assim: coloca uma condição nisso. Qual é a condição? Descer as águas. Jesus tentou explicar isso para Nicodemo, só que ele não entendeu. Precisa morrer de novo. Aí tem que voltar no ventre da minha mãe, nascer de novo. Nicodemo morreu às vezes sem entender. Só que você tem a chance de entender hoje o que
Jesus estava falando para ele da morte e ressurreição. Ele estava falando acerca do batismo. Precisa ter o batismo das águas, mas o batismo principal é o do Espírito. As águas é para o arrependimento, mas o Espírito vai transformar e mudar a tua história, te convencer do pecado todo dia. Porque se mesmo você sendo santo, se Jesus vier e você não tem uma vida de disciplina, uma vida de doutrina, uma vida firmada nele, você fica. Ele sobe com a igreja e você fica. Importa que temos uma vida de disciplina. É um processo de santidade. A segunda etapa, eu preciso da palavra. Você já entendeu? Quando você vai nos cultos, quem aqui já foi culto de louvorzão? Levanta a mão. Levanta a mão, eu estou proibindo ninguém de culto de louvorzão. Quem aqui já foi culto de louvorzão? Levanta a mão. Quem já foi? Louvorzão. Louvorzão, só louvor. Não? Você já viu que no louvorzão, ou no culto de louvor, as pessoas prestam mais atenção? As pessoas adoram mais? Olha aqui, presta atenção. O pastor nunca fui, mas aprende agora. No culto do louvorzão é mais cheio. É ou não é? O culto do louvorzão, do movimento, o culto de profecia, de revelação não é maior, não? Hoje é culto de revelação e profecia. Então a igreja lota. Hoje é culto de louvor e adoração. A igreja enche de gente. Agora vai ter o culto da doutrina. Não é mais vazio? Não é mais vazio? Quem gosta mais da palavra, né? Se você fazer colocar assim, uma pesquisa, quem gosta mais de louvor e quem gosta mais da palavra? O louvor vai ser mais votado. Comece a amar a palavra. Por que a palavra é menos? Tem menos pessoas? Alguém sabe? Palavra machuca? Palavra dói? A palavra, ela tem o poder de mexer com a gente. Porque quando você lança a palavra da verdade, a palavra da salvação, ela mexe com a nossa estrutura. Ela mexe com algumas áreas que nós não queremos mexer. Ela mexe na vida financeira. Não quero mexer na vida financeira. Ah não, pastor, nem falar nesse negócio de dízimo, oferta. Ah não, eu tenho que sair do pecado. Não, mas o que eu vou fazer? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Eu tenho que me libertar, eu tenho que sair, eu tenho que parar de fazer bolo. Eu tenho que andar certinho. Aí eu vou perder. Mas o evangelho é perder para ganhar. Nós já começamos. Você nasce perdendo. Sabia que você nasce perdendo? Por quê? Você nasce sem o espírito. Você só nasce o corpo e com a alma. Você não tem o espírito. Que isso, pastor? Você só tem o espírito quando você desce as águas. Aí o espírito que está morto, ele se coloca de pé, como se ele tivesse ressuscitado. Você já nasce perdendo e não sabe disso. Você já nasce perdendo porque você já nasce pecador. Você já nasce com a descendência de Adão. Você não nasce perfeito, você já nasce falho e pecador. Meu irmão, você já nasce perdendo duas vezes. Uma que você não tem o espírito e a outra que você nasce pecador. Você perde. E a gente não entende isso. Então a palavra, quando ela é verdadeira, quando ela vem da palavra de Deus, da verdade, ela mexe com coisas que a gente não quer mexer. Ela mexe de fora para dentro. E quando o Espírito Santo ele entra, ele mexe de dentro para fora. Mas a palavra mexe de fora para dentro. Ela começa a mexer com a gente. Áreas que a gente não quer mexer. Se você ler aqui em João 17, olha o que o texto diz. Você anota depois. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olha o que João está dizendo. Santifica na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é aquilo que é verdadeiro diante da terra.
você não questiona a palavra, você não questiona a lei de Deus, você apenas obedece. Tem gente que quer ficar abrir parênteses, né? Tem gente que quer isolar versículo, mas se pode, eu acho uma brecha na lei aqui. A Bíblia não tem brecha. Quem acha brecha é nós. Quem é falho somos nós. A Bíblia, ela é perfeita. Só que aí, irmãos, o que eu aprendi? Eu sou santo porque eu sou separado. Aceitei Jesus, sou santo. E estou em um processo de santidade. Só que aí entra outro detalhe. Tem a santificação plena. Só que isso é algo futuro. Santificação plena é algo futuro. É algo que nós não inclinaremos mais para o pecado. Nós inclinaremos apenas para o céu. Isso está em 1 Coríntios. Aí isso aqui eu tenho que abrir. Isso aqui é interessante. 1 Coríntios 15, 52. Isso aqui eu tenho que abrir, porque isso aqui é forte. 1 Coríntios 15, 52. Antes de ler aqui o texto, eu quero falar algo que você vai entender melhor. Você vai absorver melhor a palavra. Quando você desce as águas, vamos colocar como casamento. Você vai entender melhor. Quando você desce as águas, é um casamento. Quem que é casado? Levanta a mão. Quem que é casado? Tem muito casado aqui, né? Não é não, você? Ah, tá bom. Tá vendo que eu estou prestando atenção, né? Vamos colocar um casamento. Quando você casa, a sua vida muda. Vamos, igreja. A sua vida muda quando você casa? Você pode fazer o que você fazia antes? Só que tem muita gente que é casada, mas a mente é de quê? Não ficou bravo com seu marido, não, calma. Muita gente é casada e tem a mente de quê? Solteiro, mas a mamãe falou jovem, né? Porque o jovem pensa, né? Muito bem na cabeça. O jovem está curtição, né? Azaração. Eu entendi o que você falou. Eu compreendo. Eu também apoio isso aí. Então muita gente é casada, mas tem a mente solteira. Por quê? Não entendeu o casamento ainda. Tem gente que desce as águas e acha que pode viver a vida que fazia antes. Não entendeu a palavra ainda. Então o Espírito Santo, ele entra em nós. Olha aqui, você está morando com duas pessoas agora, não é? Você não é casado? Quando você desce as águas, começa a morar dentro de você. Olha como vai dar, olha como vai bater certinho. Então você não mora mais sozinho. O Espírito Santo, ele começa a habitar dentro de você. Você vive com outra pessoa dentro de você, sim ou não? Você vive com outra pessoa dentro de você. Só que você quer ter a vida lá do mundo. Quer ter a vida lá. Casar também. Ele tá casado, mas ele quer viver a vida solteiro. Aí às vezes ele está lá na casa, na televisão, liga. A mulher faz o almoço, põe o prato de comida para ele come, deixa a copa do lado, refrigerante, uma água. Vai lá, mulher, pega lá para mim. Faz isso, faz aquilo. Porque ele fazia isso com a mãe dele. Só que ele casou. Você casou com uma esposa para andar com você? Você casou com uma doméstica? Você casou para fazer uma mulher de escravo? Abre teu olho, meu irmão. Aí o Espírito Santo, olha aqui. Olha como que vai bater certinho. Aí o Espírito Santo, aí o crente tem disciplina. O crente não ora, não lê Bíblia, não jejuma, aí vai pregar à noite. Vem cá, lá, vou fazer um negócio aqui. Pegar o seu mesmo, Ó, presta atenção. Olha para a igreja lá. Ele vai representar, olha que autoridade. Você vai representar o Espírito Santo. Olha que Espírito Santo bonito. Tá vendo? Mar, bonito, né? Olha o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo está aqui do seu lado, né? Você casou com ele, desceu as águas. A gente não casou com o Espírito Santo, não é? Ele vai viver dentro de nós. É um casamento, sim ou não?
Então alguém está morando dentro de você. Aí, ao pensamento: ah não, vou pregar hoje à noite. Quem vai pregar aqui? O que tem que fazer? Quando você vai pregar, você vai fazer o quê? Quem prega aqui? Vai fazer o quê? Ah não, eu conheço a história de Moisés. Eu vou orar não, já conheço a história, né? Pregar para você, né? Aí não ora, não pediu a Deus revelação. Aí vai, vou orar. Aí quando orar, só aproxima. Aí vou orar. Não vou orar, vou pedir a Deus revelação. Fala o Espírito Santo. Aí vou orar. Ah não, amanhã eu oro. Amanhã eu oro. Lembrei agora, vai ter uma série na Netflix top. Meu amigo falou que é top lá. Que é massa demais. É as meninas aí, né? Eu vi um dorama, rapaz, saiu um dorama no lançamento. Minha amiga me falou que é bom demais. Pois eu oro. O Espírito Santo faz o quê? Ora amanhã, eu oro. Mas vai dar certo. Aí eu projetei na minha cabeça que amanhã eu vou orar. Em nome de Jesus vai dar certo. Aí é só orar. Aí aquele disciplina do crente. Qualquer outra coisa que eu tenho que fazer? Só que o jejum é todo dia? Não, mas eu vou ler a Bíblia. Cheguei de serviço, estou cansado. Cheguei de serviço, nossa, vou ler a Bíblia hoje. Hoje eu vou meditar lá em 1 Coríntios. Aí eu vou ler a Bíblia. Vamos lá, vou ler a Bíblia aqui. O telefone tocou. Ah, não, minha amiga me chamou para ir no cinema. Ah, não, ler a Bíblia depois. Daí eu vou chegar no cinema e eu leio. Eu vou pro cinema, minha amiga me chamou. É minha melhor amiga. Vou lá, vou no cinema. Aí o Espírito Santo faz o quê? Mas não casei com ele. Só que eu fui deixar ele de lado. Aí escuta, vai ficar melhor agora. Aí eu casei com ele. O cara é casado, só que a mentalidade dele é de solteiro, né? Aí eu vou pregar. Aí lembra que eu não li a Bíblia, lembra que eu não orei, e muito menos se eu não li, se eu não orei, eu jejuei. Muito menos jejum, né? Que nem a leitura da palavra em oração eu fiz, imagina o jejum. Rapaz, o jejum eu não orei, né? Cara, jejum não, acho que não. Aí vai pregar. Mas eu vou pregar, o Espírito Santo vai estar comigo aqui. Aí vai escutando aí, cara. O Espírito Santo fica escutando aí, você é inteligente, Espírito Santo. Aí eu vou subir no altar, passou da oportunidade, vou pregar aqui a palavra. Deus vai usar ele com autoridade, tal, em nome de Jesus. Aí eu vou ler a Bíblia, né? Vai pregar a história que ele conhece. Eu não leio, não estudou nem nada. Aí o Espírito Santo, meus irmãos, todo mundo agora vai receber a presença de Deus. O Espírito Santo vai descer nessa igreja agora. O irmão não deu nem nada. O que o Espírito Santo vai fazer lá? Ele vai descer na igreja? Ele vai fazer alguma coisa? Ele vai encher aquela pessoa, ele vai exalar, aquela pessoa que está pregando, ele está exalando a presença de Deus. Aí lá, agora isso já vai sair. Aí o cara, o que a mulher casada quer quando casa? Vou só falar uma coisa e vocês falam o resto. Ela quer atenção, o que mais? Vai, vocês ser casados, agora é hora de falar. Vocês estão tendo a oportunidade de falar agora com os maridos. Carinho. A mulher quer ser ouvida, o que mais? Não, fala agora. Aproveita, vai, fala aí. O que a mulher quer? Atenção, carinho, o que mais? Companhia. Dinheiro. E vai, a pessoa dá o dinheiro. O que mais, Rafa? Fala aí. Irmão, fala. Você é psicólogo aí, estuda aí vários homens e mulheres reclamando de casamento. O que as mulheres querem dos maridos? Pensão. Diálogo, né? Um relacionamento vive sem diálogo. O que é a base? É o diálogo. A Mari chega, conversa com a mulher, deixa a mulher de lado. Aí vai entendendo aí, o Espírito Santo não operou nada, né? Aí o cara não me ora, o cara não está comigo, o cara não lê a Bíblia. Vou fazer o que lá? O Espírito Santo já está onde você, mano. Aí o cara não falou com a mulher, não deu atenção, não deu carinho, não fez nada. Aí à noite, e aí? O que foi? Tem nada hoje não? Tem alguma coisa, irmão? Irmãs, tem? Não. Tem? Não. Tem alguma coisa? Não. Por quê? Porque não seguiu conforme o que Deus falou. Não obedeceu. Pode descer lá. Obrigado em nome de Jesus. Então,
Se a gente não tem disciplina, o Espírito Santo não opera, ele não mexe com a gente, ele não tira a gente da carnalidade. Se a palavra de Deus não for pregada verdadeiramente, eu não consigo ter uma vida de santidade, porque ela que vai me constranger, ela que vai mexer com a minha estrutura, ela que vai me convencer. Aí está um processo de santificação plena. Isso é algo futuro. 1 Coríntios 15, versículo de número 52. Vamos ler aqui o texto. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Enquanto você estiver vivo, a sua carne inclinará para onde? O pecado. Mas chegará um dia que vai soar a trombeta, terá o arrebatamento, e aqueles que estiverem na disciplina, aqueles que seguirem a Cristo, aqueles que obedecerem, aqueles que estiverem na palavra, aqueles que não renderem aos deuses de fora, aqueles que não se renderam ao pecado, aqueles que não se renderam à vaidade, aos desejos da carne, subirão aos céus e terão um outro corpo que ele é incorruptível. Aí nós não inclinaremos mais para o pecado, nós inclinaremos para as coisas de Deus e viveremos com Ele eternamente. Isso é muito sério. Olha aqui, irmão, preste atenção. Você quer ser muito ou você quer ser pouco? Muito ou pouco? Muito ou pouco? Depende, né, pastor? Você vai entender agora. A gente está vivendo um tempo, a maioria dos pecados, mentira, engano, traição, prostituição, avareza, morte, são pecados antigos, são. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês: qual o pecado que traz mais impacto? Pecado carnal ou pecado espiritual? Qual tem mais consequência? Pastor, mas pecado é pecado. Concordo. Mas se você analisar a Bíblia, os pecados que foram espirituais, o que é um pecado espiritual? Vou explicar para você. É um pecado que aflige, que ignora a santidade de Deus, que Ele é santo. O pecado espiritual, e há um pecado, eu tenho até medo de falar, eu tenho muito temor sobre isso, mas eu tenho que falar aqui, que ele não tem perdão. Que pecado é esse? O que é a palavra blasfêmia? O que é o pecado de blasfêmia? Alguém sabe? E dá um Google aí no seu celular. Bem, pastor, o povo está sabendo. Ajuda nós aí. Não está sabendo, não. Porque depois eu falo, não, pastor, já ouviu. Só que esse pecado tem entrada. Olha o que o diabo quer fazer. Os pecados são antigos. Vamos lá, vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. A maioria dos reis, as suas nações foram destruídas por quê? Pecado de idolatria. Pecado de idolatria é um pecado espiritual? Olha bem a pergunta. Pecado de idolatria é um pecado carnal ou espiritual? Ele vai afligir o que de Deus? O seu caráter ou a sua santidade? Todo pecado que fere a santidade de Deus, ele tem mais impacto. Pastor, mas pecado é pecado, tudo vai ter consequência. Só o pecado que mais aflige é o pecado de santidade. Todo pecado de idolatria é um pecado que fere a santidade de Deus. Deus, ele permite a adoração a outro Deus que não seja Ele? A primeira coisa que Deus fala ao povo do deserto: não adorará outros, porque só eu sou o Senhor.
diabo vai até Jesus, ele não queria uma adoração? Só sei dos pecados que o diabo fala para Jesus. A última acusação foi o pecado que feria a santidade de Deus. O último. Quantas vezes ele tentou Jesus? Quantas coisas ele falou? E Jesus falou: não. Quantas vezes? É um número profético. Quantas vezes? Quantas vezes? Só que o último. Pode ler na Bíblia. Lê na Bíblia depois, se estiver na sua casa, lá em Mateus. O último, quando ele pediu adoração, Jesus dá um brado. Quando você faz aula de português, tem a gente não estuda, mas quando está um ponto de exclamação, é o quê? É um alerta, não é? Não é um alerta? Não é uma chamada de atenção? A maioria das Bíblias vai ter uma chamada de atenção lá. Até então Jesus estava tranquilo, Jesus estava respondendo à altura, mas quando ele pede, prostra e adora, e Jesus dá um brado, significa que Jesus ficou furioso. Jesus saiu do sério, tirou Jesus do sério. Se Jesus saiu do sério, imagina Deus. Quando você pega uma igreja e coloca uma idolatria dentro dela, imagina Deus. Se a gente fica às vezes revoltado, se a gente fica assim: cara, que loucura é essa? Esse povo é doido. Imagina Deus. Então isso tem peso muito grande espiritualmente. Ferir a santidade de Deus é algo muito sério. Ferir a santidade dele. Achou aí, pastor? Por favor, né? Mandou aqui, né? Vamos lá. É o ato de insultar, difamar ou desonrar a Deus. Peraí. Desonrar aquilo que é sagrado. Difamar aquilo que é sagrado. Difamar aquilo que é santo. É desagradar, é insultar, é falar mal, é desonrar. Tá vendo, irmãos? Quando nós desonramos a Deus, desonramos a sua santidade. Porque Ele é santo, só Ele é adorado, só Ele é exaltado, só Ele tem todo o poder, só Ele tem toda a autoridade. O diabo tem feito isso em nosso meio. Só quero falar algo muito importante para a gente estarmos aqui para finalizando tudo. O diabo tem feito isso. Ele tem tentado tirar a pessoa de uma proporção tão grande da presença de Deus, para você não ter perdão. Porque o pecado que não tem perdão, qual que é o pecado que não tem perdão? Você acredita na Bíblia? Blasfêmia contra? Guarda isso aí. Agora você vai entender um negócio aqui que é muito falado, mas quase ninguém entende. Jesus vai dizer assim: ó, a seara é grande. Você fez são? O que é pouco? É quantidade mínima. O que é pouco? Quantidade mínima. Então, a seara é grande, mas você fez poucos. Isso é preocupante, é ou não é? É ou não é preocupante? Aí a gente vai dizer assim, ó, presta atenção. Por aumentar a iniquidade, o amor de aumenta. Por que Deus falou assim? Jesus falou assim: o amor de alguns. Deus poderia falar assim: o amor de alguns, mas Ele falou que o amor de se preocupa. Fui preocupado com esse negócio. O amor de o que é muito? O que é muito? É a maioria. O que é muito? A maioria. O amor de muitos. E o que eu tenho que fazer? Eu não tenho que estar nesses muitos. Eu tenho que ser os poucos. Eu tenho que ser os poucos. Isso é preocupante. Aí Jesus vai dizer outra coisa. Olha como o negócio tem sintonia. O caminho largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Caminho largo e espaçoso. E aí vai dizer que quantos vai entrar?
É muito, não é? Não é muito? Aí Jesus escolhe quantos? Quantos? Diminuiu. Diminuiu quantos? Diminuiu quantos? Já ficou pouco, não ficou? Não, vamos lá. Não precisa calcular não. Era muito, depois ficou? Vou finalizar para você ter essa analogia aqui. Era 70, Lucas 10, lê lá. Era 70. Aí mandou de 2 em 2, né? Todo mundo conhece. Eu não sei se todo mundo conhece, mas você lê lá, Lucas 10. Comissão de Lucas 10. Era 70. Depois ficou quanto? Né? Já diminuiu? 58. Já diminuiu? Muito, né? Ficou quanto? Pouco, não ficou? Ficou pouco, não ficou? Ó, pra você ver mais ou menos, ele vai ser um cálculo. Que vai subir e que vai descer. Ficou 12. Dos 12, quem sacou? Quantos? E de 3, quem foi extraordinário? Fora da curva, mergulhou lá no fundo do rio, nas maravilhas de Deus. Quantos? Quantos dons espirituais existem? Paulo escreve. Quantos? Quais são eles? Uns é dado o espírito da sabedoria, outros é dado o espírito da ciência ou entendimento. Já temos quantos aqui? Outros é dado o dom da fé, outros é dado o dom de cura, outros é dado o dom de maravilhas, outro é dado o dom de discernimento de espírito, outro é dado dons de línguas ou falar em outras línguas, outro é dado o dom de tradução de línguas, outro é dado o dom de profecia. Quantos? Quantos foram extraordinários? Calma. 3 destacou. 3 andavam mais próximo. Quantos foram extraordinários? Calma. Quantos? Quantos? Dos 3, quantos foi? 2? 1? Ih, pastor. Vai, 2, 3, 1? Quantos? Quantos? Maior Leste? Quem vocês acham que foi esse 1? Se foi realmente o mesmo, quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem teve a maioria dos dons? Quem? Quem teve a maioria dos dons? 2 foi extraordinários. Mas o senhor falou dos discípulos. Discípulos? Não, estou colocando Paulo. Pegamos, senhor. Não estou colocando Paulo. Vai ser Pedro e João. Pedro e João. Olha lá. Você acha que é a sombra do cara curar? Ele não é um extraordinário? Você acha que quando o casal chegou e Deus mostrou tudo e falou assim: então tu não me disse a Deus, tu me disse ao Espírito Santo de Deus. Isso não tem perdão. Deus mostrou ele. Deus levou ele lá no passado. Ele sabia o valor da compra. Ele discerniu o espírito, que era o espírito maligno. 2 dons foram ativados no mesmo dia. E depois ele tem um dom de revelação. Ele escreve. Pedro, Deus dá o prelúdio da morte dele. Ele escreve: está chegando os fins dos meus dias. Se fortaleça no Senhor. Deus mostrasse a Pedro: próximo, eu te levo. O cara ter, já viu, você der vontade, Deus te mostrar, você vai morrer. Está chegando o seu fim. Um cara desse tipo de intimidade com Deus, um cara desse tipo de intimidade com o Espírito Santo. E João, e Jesus falou assim: João, tudo que vê, escreve. Aí Jesus falando para João: você foi o último que ficou. E você vai ser o último que vai ficar, porque eu vou revelar para você o que vai acontecer no fim dos tempos. Para Jesus mostrar o último capítulo da Bíblia, o que vai ainda acontecer em tempo que nós não sabemos.
Essa pessoa tinha uma intimidade com Deus, tinha um relacionamento com Jesus. Estou falando de Paulo. Paulo foi fora da curva, mas não é Paulo. Pedro e João. Dois foram diferenciais. Dois mudaram histórias. 70 foi 12. Mas dos 12, vamos para a salvação. Quantos foi salvo? 11. Quantos tomaram ceia? Não sei. Há debates aí, né? Que acarretam até os dias de hoje. Uns falam 12, outros falam 11. Só Deus sabe. Não fique com essa. Eu acredito que, porque na oração, por que eu acredito que seja 11? Na oração de Cristo, João tem um detalhe que Jesus vai orar, a sua última oração, está na Bíblia. Ele vai dizer: aqueles que o Senhor me deu, eu cuidei. Somente um que se perdeu, mas isso era necessário para que se cumprisse as Escrituras e as profecias dos profetas. Então Jesus está dizendo: aquilo que o Senhor me deu, eu cuidei, mas um era para ser realmente caído, para que se cumprisse os profetas disseram no passado, porque a palavra de Deus tem que se cumprir. Então, o que você aprendeu hoje? Você é santo, está em processo de santidade. Duas coisas: Espírito Santo e palavra. Tem que ter uma vida de disciplina, para que você venha estar alicerçado para quando Jesus vier você subir. E você está em uma santificação plena. Você terá um corpo incorruptível, porque o nosso corpo ele é caído. Nós receberemos outro corpo glorificado em glória no arrebatamento, no dia que Jesus voltar para todo o dia. Amém? Mas enquanto Jesus não voltar, vive uma vida de disciplina. Amém? Vamos colocar de pé.